Em agosto de 2014, a jovem Christina Morris, de 23 anos, saiu para uma noite de diversão com amigos em Plano, Texas, uma cidade conhecida por sua tranquilidade. O que deveria ser uma celebração descontraída do feriado de Labor Day se transformou em um mistério angustiante que capturou a atenção de uma nação. Christina, uma mulher carismática, apaixonada por fotografia e marketing, desapareceu sem deixar rastros após deixar o apartamento de uma amiga nas primeiras horas da madrugada. Sua ausência desencadeou uma busca incansável por respostas, envolvendo família, amigos, polícia e voluntários. O que aconteceu com Christina naquela noite? Onde ela esteve por quase 4 anos? Christina Morris, aos 23 anos, era uma jovem vibrante, cheia de energia e com um carisma que cativava todos ao seu redor. Nascida e criada em Plano, Texas, uma cidade tranquila na região de Dallas-Fort Worth, ela cresceu com uma personalidade extrovertida, sempre pronta para liderar e fazer amigos. Desde pequena, como descreveu seu pai, Mark, Christina adorava estar no centro das atenções, sendo a primeira a se voluntariar para projetos em grupo ou ajudar alguém em necessidade. Sua habilidade de conectar pessoas a tornou uma figura querida entre colegas da Allen High School, onde estudou antes de se formar em marketing pela Universidade do Texas, em Dallas. Esse curso refletia sua paixão por comunicação e criatividade, áreas em que ela brilhava. A vida familiar de Christina era marcada por amor, apesar de algumas complexidades. Seus pais se divorciaram quando ela era bebê, mas isso não a deixou dividida. Criada principalmente por Mark e sua madrasta, Anna, junto com irmãos, Christina também mantinha uma relação próxima com sua mãe, Johnny, que a chamava de o amor da minha vida. Quando Johnny se casou com Ronnie, o vínculo familiar se expandiu, e Christina descrevia sua situação como ter 2 pares de pais, um ambiente acolhedor que a fazia se sentir sortuda. Essa dinâmica familiar reforçava seu senso de apoio e estabilidade, mesmo com os desafios da infância. Na carreira, Christina encontrou um espaço onde suas habilidades sociais floresciam. Ela trabalhava em um serviço de namoro online, um emprego que combinava perfeitamente com seu interesse genuíno em conexões humanas e como as pessoas formavam relacionamentos. Recentemente, ela havia recebido a notícia empolgante de que transitaria para o departamento de fotografia da empresa, uma área que a apaixonava profundamente. Christina amava capturar momentos espontâneos, criar esquemas de cores e editar imagens com precisão, o que lhe dava tanto realização criativa quanto impulso profissional. Ela sentia que sua vida estava finalmente entrando nos trilhos. No âmbito pessoal, Christina estava em um relacionamento com Hunter Foster, de 23 anos, uma conexão que começou na 7ª série. Após anos de amizade, o namoro passou por um período de longa distância, com Hunter buscando uma carreira como modelo e ator em Nova York. Quando ele retornou ao Texas, os dois decidiram morar juntos em um apartamento em Fort Worth, marcando uma nova fase. No entanto, a transição do namoro à distância para a convivência trouxe desafios. Hunter, desempregado, passava muitas noites fora, em festas, enquanto Christina carregava o peso das responsabilidades financeiras e emocionais. Essa tensão criava atritos frequentes, testando os limites do amor que compartilhavam, embora o vínculo entre eles permanecesse forte. Na sexta-feira, 29 de agosto de 2014, o feriado de Labor Day estava começando no Texas, trazendo um clima de celebração e encontros sociais. Christina, abalada por uma discussão com Hunter naquele dia, ligou para sua amiga Taylor enquanto estava no carro. Durante a conversa, ela desabafou sobre suas dúvidas em relação ao relacionamento, questionando se ela e Hunter estavam realmente alinhados e se a vida que tentavam construir juntos era sustentável. Taylor a ajudou a se acalmar e Christina decidiu que não deixaria a briga estragar sua noite. Com uma determinação silenciosa, ela tirou uma selfie no carro, capturando um olhar de quem queria deixar o peso do dia para trás e dirigiu por 45 minutos de Fort Worth até Plano para um reencontro com amigos do ensino médio. A noite começou no apartamento de Paulina Petrosky,
uma amiga de longa data da Allen High School. Christina se juntou a Paulina, Sabrina Boss, Henrique Orochi e outros conhecidos para aproveitar a atmosfera animada do Shops at Legacy, um distrito de entretenimento em plano repleto de bares, restaurantes e energia noturna. O grupo passou pelo Henry's Tavern e depois pelo Scruffy Duff, um bar descontraído. Câmeras de vigilância capturaram Christina, Paulina, Sabrina e Henrique caminhando pelas ruas bem iluminadas às 23h35, com Christina visivelmente sorrindo, parecendo aproveitar o momento de descontração. Após o último pedido de bebidas, o grupo retornou ao apartamento de Paulina, onde mais colegas de escola se juntaram à festa. A noite estava animada, com todos bebendo bastante, mas Christina manteve o consumo de álcool ao mínimo, consciente de que poderia precisar dirigir de volta para casa. Seu estado emocional, no entanto, era instável. A discussão com Hunter ainda pesava, e amigos notaram que ela alternava entre momentos de animação e outros de introspecção, claramente afetada pelo conflito. Por volta das 2h12 da manhã, Christina tentou contato com Hunter, enviando uma mensagem pedindo que ele a buscasse, já que não encontrava suas chaves. Hunter, que estava bebendo com amigos no centro de Dallas, não viu a mensagem. Frustrada e sentindo-se rejeitada, ela enviou mais mensagens, cada uma carregada de emoção, mas sem resposta. Às 3h50, com seu celular quase sem bateria, Christina pediu emprestado o telefone de Henrique Orochi, que também estava na festa, para ligar para Hunter. A ligação não foi atendida, e ela enviou 2 mensagens adicionais às 3h53 e 3h55, novamente sem resposta. Com a bateria do celular piscando em alerta, Christina enviou uma última mensagem a Hunter. Desculpe-me. Estou realmente arrependida. Por que você não fala comigo? Boa noite. Espero que você esteja bem, porque eu não estou. Depois de encontrar suas chaves, ela decidiu não passar a noite no apartamento de Paulina, optando por voltar para Fort Worth para tentar resolver as coisas com Hunter. Pouco antes das 4h60 da manhã, Christina deixou o apartamento, acompanhada por Henrique Orochi, que também estava indo embora. Eles caminharam juntos em direção ao estacionamento, onde seus carros estavam, marcando o último momento em que Christina foi vista. Na manhã de 30 de agosto, enquanto o feriado de Labor Day continuava, amigos que estiveram na festa começaram a trocar mensagens para confirmar se todos haviam chegado em casa em segurança. Christina, no entanto, não respondia. Suas mensagens não eram entregues, e ligações para seu celular caíam diretamente na caixa postal, um sinal preocupante, já que ela era conhecida por sua pontualidade e responsabilidade. Christina tinha um turno de trabalho marcado para aquele sábado, mas, para surpresa de seus colegas, ela não apareceu, algo completamente fora do seu padrão. Ninguém recebeu qualquer aviso, ligação ou mensagem dela explicando a ausência. A preocupação cresceu no domingo, 31 de agosto, quando Christina faltou a outro turno de trabalho, marcando sua segunda ausência consecutiva sem explicação. O que começou como uma leve irritação entre os colegas, que imaginavam que ela poderia ter dormido demais ou estar lidando com algo pessoal, transformou-se em alarme. Christina era confiável, e esse comportamento era incomum. Preocupados, seus amigos decidiram contatar Johnny, a mãe de Christina, para verificar se ela tinha notícias. Johnny, ao perceber que também não havia ouvido falar da filha, sentiu um pressentimento profundo e um familiar de medo, algo que ela nunca havia experimentado antes. A ausência de comunicação era um sinal claro de que algo estava errado. Na noite de 2 de setembro, às 23h17, a situação chegou a um ponto crítico. Mark, o pai de Christina, entrou em contato com a polícia de Plano e registrou um boletim de ocorrência por pessoa desaparecida. Ele informou que Christina dirigia um Toyota Celica 2001 e que a última vez que foi vista foi em Plano, na noite de 29 de agosto. O relatório oficial marcou o início de uma busca intensa, enquanto a família e os amigos de Christina começavam a enfrentar a angústia de não saber onde ela estava ou o que poderia ter acontecido naquela madrugada após deixar o apartamento de Paulina. Logo após o registro do desaparecimento de Christina Morris, a polícia de Plano agiu rapidamente para rastrear seus últimos passos.
Na madrugada de 30 de agosto de 2014, às 3h45, detetives visitaram o apartamento de Paulina Petrosky, uma das últimas pessoas a ver Christina na noite anterior. Paulina, ainda abalada pela ausência da amiga, informou que Christina deixou seu apartamento pouco antes das 4h00 da manhã, acompanhada por Henrique Orochi, um conhecido do grupo do ensino médio. Ela também indicou o local exato onde Christina havia estacionado seu carro, em uma garagem próxima ao complexo de apartamentos no Shops at Legacy, um ponto crucial para a investigação inicial. Os detetives foram diretamente ao estacionamento indicado e encontraram o Toyota Celica 2001 de Christina, trancado no primeiro andar da garagem. A cena era inquietante. O veículo estava intocado, sem sinais de arrombamento ou danos. Mais tarde, por volta da meia-noite, Mark, pai de Christina, e Anna, sua madrasta, chegaram ao local e, com permissão, abriram o carro. Não havia vestígios de Christina. Sua bolsa, celular e outros pertences pessoais não estavam lá. O entorno do veículo também estava impecável, sem vidros quebrados, marcas de luta ou qualquer indício de violência no chão ou nas proximidades. Essa descoberta levou à primeira conclusão importante. Christina nunca chegou ao seu carro. Algo aconteceu no trajeto entre o apartamento de Paulina e a garagem, um espaço de poucos minutos a pé, que agora era o foco da investigação. Durante a conversa com Paulina, os detetives buscaram entender o contexto da noite e as pessoas envolvidas. Paulina explicou que conhecia Henrique Orochi há apenas alguns meses, tendo-o convidado para o reencontro por terem frequentado a mesma escola, a Allen High School, anos antes. No entanto, ela deixou claro que não eram próximos. Henrique era mais um rosto familiar do que um amigo de fato. Sua presença na festa foi casual, parte de uma tentativa de incluir todos os ex-colegas no evento. Paulina confirmou que Christina e Henrique saíram juntos do apartamento, mas ela não tinha ideia do que aconteceu depois que eles deixaram o prédio. Essa informação colocou Henrique como uma das últimas pessoas a ver Christina, tornando-o uma figura central na investigação inicial. Os detetives então contataram Henrique Orochi por telefone, e ele se mostrou disposto a colaborar. Henrique, de 24 anos, trabalhava como gerente em uma loja da Sprint em Allen, uma cidade vizinha, e ofereceu-se para ir à delegacia de Plano para prestar esclarecimentos. Em sua primeira entrevista, ele descreveu a noite com detalhes limitados, alegando que sua memória estava confusa devido ao consumo excessivo de álcool e outras substâncias. Ele admitiu ter ingerido cerca de 10 doses de licor, 5 ou 6 cervejas, Adderall e maconha, o que, segundo ele, o levou a ter lapsos de memória. Henrique afirmou que mal conversou com Christina durante a festa, trocando apenas algumas palavras casuais. Ele confirmou que saiu do apartamento de Paulina com ela, mas insistiu que eles se separaram ao chegar ao final do complexo de apartamentos, com Christina seguindo em uma direção diferente, enquanto ele foi para outro estacionamento. Ele também mencionou que, enquanto caminhavam, Christina estava ao telefone, parecendo discutir com alguém, possivelmente Hunter Foster, seu namorado. Para corroborar sua história, Henrique permitiu que a polícia verificasse seu celular, que revelou uma ligação para o número de Hunter às 3h50 da manhã, seguida por 2 mensagens de texto às 3h53 e 3h55, sugerindo que Christina usou o telefone de Henrique para tentar contato com Hunter. A investigação também voltou-se para Hunter Foster, o namorado de Christina, que era uma peça-chave por causa das mensagens que ela enviou a ele naquela noite. Johnny, a mãe de Christina, tentou contatá-lo, mas não obteve resposta. Mark, o pai, conseguiu falar com Hunter, que demonstrou surpresa e preocupação, mas não ofereceu nenhuma informação útil sobre o paradeiro dela. Quando interrogado pela polícia, Hunter explicou que, ao não ver Christina voltar para casa, presumiu que ela estava com os pais ou talvez tivesse sido detida por dirigir sob influência de álcool. Ele alegou ter perdido seu celular durante a noite em Dallas, o que justificaria sua falta de resposta às mensagens de Christina. No entanto, sua relutância em entregar o celular à polícia para análise forense gerou suspeitas iniciais. Hunter perguntou se estava livre para deixar a delegacia, o que era seu direito, e os detetives permitiram, mas continuaram a investigar sua história. Após verificações,
Amigos de Hunter confirmaram que ele passou a noite em Dallas e registros de celular e transações bancárias mostraram que ele não esteve em plano. Mais tarde descobriu-se que Hunter estava envolvido em um crime federal, venda de drogas a um policial disfarçado, o que explicava sua hesitação em entregar o celular. Essa atividade ilícita, ironicamente, serviu como um álibi sólido, comprovando que ele estava em Dallas na noite do desaparecimento, eliminando-o como suspeito. Com Hunter descartado, a polícia intensificou o foco nas testemunhas da festa para reconstruir os eventos da noite. Amigos presentes no apartamento de Paulina relataram que Henrique Orochi teve pouca interação com Cristina durante o evento, concentrando sua atenção em outra convidada, Sabrina Boss. Henrique tentou insistentemente sentar ao lado de Sabrina, ficando visivelmente irritado quando ela o rejeitou e foi dormir em um quarto separado. Esse comportamento sugeria que ele estava frustrado antes de decidir deixar a festa. Quando Cristina anunciou que iria embora, Henrique aproveitou a oportunidade para sair ao mesmo tempo, acompanhando-a em direção ao estacionamento. Essa dinâmica, embora aparentemente casual, levantou questões sobre suas intenções ao deixar o apartamento com ela. Um testemunho crucial veio de Steven, um amigo próximo de Cristina. Preocupado com sua segurança, Steven ligou para ela cerca de 10 minutos após ela deixar o apartamento, por volta das 4 horas da manhã. Cristina atendeu e disse que estava quase no carro, soando calma e sem sinais de aflição. Importante, ela usou o pronome nós, indicando que ainda estava com Henrique, contradizendo diretamente a versão dele de que eles se separaram ao sair do complexo de apartamentos. 5 minutos depois, Steven enviou uma mensagem de texto para confirmar se ela havia chegado ao carro, mas não recebeu resposta. A mensagem apareceu como verde em seu celular, indicando que o telefone de Cristina estava desligado ou sem sinal. Um detalhe que marcou o momento em que ela desapareceu do radar. A análise das câmeras de vigilância foi um pilar fundamental da investigação. Imagens capturaram Cristina e Henrique caminhando juntos em direção ao estacionamento, primeiro passando por uma área próxima a um banco e depois entrando na garagem onde os carros estavam estacionados. Nas gravações, Cristina parecia caminhar voluntariamente, às vezes ficando um pouco atrás de Henrique, sem sinais visíveis de coerção. No entanto, a câmera posicionada perto do carro de Cristina, um Toyota Celica, tinha uma limitação. Ela só gravava quando detectava movimento. Não havia registro de Cristina chegando ao veículo ou entrando nele. 3 minutos após a entrada deles na garagem, uma câmera capturou o Chevrolet Camaro de Henrique saindo do estacionamento, enquanto o carro de Cristina permaneceu intocado. Outra câmera registrou um veículo de carona saindo na mesma hora, mas o motorista e o passageiro foram rapidamente localizados e seus registros de celular e imagens de outras câmeras confirmaram que não tinham qualquer conexão com o caso. A conclusão inevitável era que se Cristina deixou o local, ela o fez no carro de Henrique, já que não havia evidências de que ela saiu a pé ou em outro veículo. Os detetives trouxeram Henrique para uma segunda entrevista, agora armados com as imagens de vigilância. Confrontado com as gravações que o mostravam caminhando com Cristina até a garagem, ele mudou sua história inicial. Admitiu que talvez tivesse acompanhado Cristina até os carros, que estavam estacionados próximos, atribuindo a inconsistência à embriaguez e à confusão da noite. Quando solicitado a permitir uma busca em seu Camaro, Henrique hesitou, alegando que precisava do veículo para uma reunião de negócios no dia seguinte. Após insistência, ele concordou com uma inspeção limitada. Os policiais notaram que o carro estava recém-lavado e aspirado, sem vestígios de sujeira ou itens pessoais, o que levantou suspeitas sobre uma possível tentativa de eliminar evidências. Henrique também apresentava arranhões e hematomas visíveis no corpo, além de um dente no Camaro. Ele explicou que os ferimentos foram causados por um acidente enquanto reparava o carro quando um pneu caiu sobre ele, e que o dente no veículo resultou de um soco que deu em frustração. Os detetives, porém, acharam que a explicação não parecia consistente com a natureza do dano no carro. O comportamento de Henrique no trabalho também chamou a atenção.
Ele deveria começar seu turno na loja da Sprint às 8h30 de agosto. Apenas 4 horas após ser visto com Christina, mas chegou 3 horas atrasado. Seus colegas observaram que ele estava mancando, reclamava de dores nas costelas e parecia desarrumado, com um aspecto físico que sugeria algo fora do comum. Henrique repetiu a história do pneu para justificar os ferimentos. Mais tarde, imagens de câmeras de um lava-jato, capturadas na manhã do dia 30, mostraram Henrique parado, encarando o porta-malas de seu Camaro por alguns instantes, antes de abri-lo. Ele então esfregou e limpou o interior minuciosamente, um comportamento que reforçou as suspeitas de que ele poderia estar tentando apagar evidências. A análise dos registros telefônicos trouxe outra peça crítica ao quebra-cabeça. Dados mostraram que os celulares de Christina e Henrique pingaram nas mesmas torres de celular por mais de 1 hora após saírem do estacionamento, até 4h56 da manhã, quando o celular de Christina desligou, provavelmente por falta de bateria. O celular de Henrique continuou a pingar por mais 30 minutos, indicando que ele fez uma viagem de aproximadamente 1,5 hora até chegar em casa. Esses dados contradiziam diretamente a afirmação de Henrique de que ele e Christina se separaram antes de chegar à garagem, sugerindo que ambos permaneceram na mesma área geográfica por um período significativo após deixarem o Shops at Legacy. Nos 5 dias seguintes ao desaparecimento de Christina, a busca por ela ganhou proporções enormes em plano. A polícia mobilizou recursos significativos, incluindo helicópteros e drones que sobrevoaram campos, áreas arborizadas e zonas de construção na região. Voluntários se uniram à família e às autoridades, formando grupos de busca que cobriam cada canto possível. Folhetos com a foto de Christina e informações sobre seu desaparecimento foram distribuídos em shoppings, postos de gasolina, cruzamentos e qualquer lugar onde pessoas pudessem parar para ler. A recompensa por informações confiáveis foi aumentada para $25.000, mas apesar do esforço massivo, não houve avistamentos confirmados, itens pessoais encontrados ou pistas concretas do público. A família de Christina demonstrou uma determinação incansável. Mark, seu pai, tornou-se uma figura constante nas buscas, caminhando sozinho por áreas remotas de North Texas, enfrentando calor escaldante, tempestades e frio intenso. Munido apenas de mapas impressos e botas de caminhada, ele vasculhava trilhas, campos abertos e estradas esquecidas, movido por uma esperança que beirava o sobre-humano. Johnny, a mãe de Christina, tomou uma decisão drástica. Abandonou seu emprego, mudou-se para a região de Plano e dedicou-se integralmente à busca pela filha. Ela passava os dias analisando mapas, coordenando voluntários, organizando novas expedições de busca e investigando qualquer dica, por mais vaga ou improvável que fosse. A família se recusava a aceitar que Christina simplesmente havia sumido, mantendo a esperança de encontrá-la. Enquanto isso, Henrique Orochi optou por falar publicamente, concedendo entrevistas à mídia local para defender sua versão dos fatos. Ele insistiu em sua inocência, afirmando que era apenas um convidado casual na festa e que não havia falsificado informações. Henrique alegou ser uma pessoa distraída, justificando sua confusão sobre onde estacionou o carro na noite do desaparecimento. Ele também expressou medo por sua segurança, dizendo que recebia ameaças e que as pessoas o viam como um monstro, quando, segundo ele, era uma das pessoas mais legais que alguém poderia conhecer. Suas declarações, no entanto, só aumentaram o escrutínio sobre ele, especialmente porque já haviam surgido inconsistências em sua história. Hunter Foster, agora descartado como suspeito pela polícia, também se pronunciou publicamente. Ele expressou profunda culpa por não ter respondido às mensagens de Christina na noite de 29 de agosto, acreditando que, se tivesse ido buscá-la, as coisas poderiam ter sido diferentes. Hunter manteve contato com a família de Christina, especialmente com os pais, e admitiu estar emocionalmente instável, lutando para lidar com a ausência dela. Suas declarações refletiam um arrependimento, mas também reforçavam que ele não tinha informações relacionadas ao desaparecimento de Christina. Em novembro de 2014, após meses de investigação sem avanços definitivos,
A polícia de plano deu um passo significativo ao nomear oficialmente Henrique Orochi, de 24 anos, como suspeito no caso do desaparecimento de Christina Morris. Inicialmente, ele não foi acusado diretamente de causar danos a Christina, mas de interferência na investigação, uma acusação séria, baseada nas informações inconsistentes que ele forneceu aos detetives. Essa nomeação marcou um momento crucial, pois as evidências começaram a se acumular, apontando Henrique como uma figura central no mistério que mantinha a comunidade de plano em suspense. Com a suspeita sobre Henrique intensificada, a polícia obteve um mandado judicial completo para realizar uma análise forense detalhada em seu Chevrolet Camaro, indo além da inspeção limitada anterior. Técnicos especializados da unidade de crimes examinaram cada centímetro do veículo, desmontando painéis internos, suavando superfícies e utilizando ferramentas avançadas para coletar possíveis vestígios de DNA. O resultado foi um divisor de águas. O DNA de Christina foi encontrado em várias partes do porta-malas do carro. A quantidade e o padrão do material genético, que incluía traços de saliva ou sangue, eram significativos, descartando completamente a possibilidade de uma transferência casual, como poderia ocorrer por contato acidental. A análise forense concluiu que a concentração de DNA era estatisticamente impossível de pertencer a qualquer outra pessoa, sugerindo fortemente que Christina esteve, em algum momento, dentro do porta-malas daquele veículo. Além da descoberta do DNA, outras evidências levantaram mais suspeitas sobre Henrique. Na casa onde ele morava com sua mãe, em Allen, Texas, os investigadores realizaram uma busca no lixo e encontraram itens que chamaram a atenção. Produtos de limpeza, como alvejante, toalhas e trapos, que poderiam indicar uma tentativa de eliminar provas. Também foi encontrada uma nota escrita em espanhol, listando itens como camisa preta e contas do dia 29 de agosto, a data exata do desaparecimento de Christina. Essa nota sugeria que Henrique estava organizando ou revisando detalhes específicos daquela noite, o que parecia incomum para alguém que alegava estar apenas confuso. Além disso, imagens de câmeras de segurança de um posto de gasolina, capturadas na manhã de 30 de agosto, mostraram Henrique enchendo o tanque de seu Camaro e, em seguida, lavando cuidadosamente a traseira do veículo com foco particular no porta-malas. Ele foi visto encarando o compartimento por um tempo, antes de abri-lo e esfregá-lo minuciosamente, um comportamento que reforçava a suspeita de que ele tentava apagar evidências. Outra descoberta perturbadora veio da análise do celular de Henrique. Um detetive encontrou imagens e vídeos em seu dispositivo que retratavam mulheres em situações de violência, incluindo cenas de estupro, amarração e tortura. Embora essas imagens não fossem diretamente ligadas ao caso de Christina, elas levantaram sérias questões sobre o comportamento e as intenções de Henrique, sugerindo um padrão de interesse em violência que preocupou os investigadores. Durante a busca em sua casa, os policiais também encontraram um item incomum: um frasco contendo azeitonas, pedaços de papel, canela e óleo, escondido dentro de um sapato em seu quarto. Um investigador sugeriu que o frasco poderia estar relacionado a práticas de bruxaria destinadas a exercer domínio sobre outros, mas o juiz considerou a interpretação especulativa e não permitiu que o item fosse usado como evidência no tribunal, mantendo o foco nas provas concretas. Em dezembro de 2014, com base nas evidências acumuladas, Henrique Orochi foi preso na casa de seus pais em Allen, Texas, após uma busca policial que se estendeu pela noite. Ele foi acusado de sequestro agravado, um crime de primeiro grau que reflete a gravidade das suspeitas contra ele. A fiança foi fixada em uns $1 milhão, um valor elevado que sinalizava a seriedade do caso. Um porta-voz da família de Henrique negou rumores de que ele teria tentado suicídio após a prisão, mas confirmou que ele estava sob observação na prisão, visivelmente deprimido e abalado pela situação. No mesmo mês, um grande júri formalizou o indiciamento de Henrique por sequestro agravado. A acusação alegava que ele intencionalmente restringiu os movimentos de Christina sem seu consentimento, com a intenção de causar lesão corporal, abuso sexual ou terror,
e a manteve em um local onde era improvável que fosse encontrada. Esse crime, sob a lei do Texas, poderia resultar em prisão perpétua. Além disso, Henrique enfrentou 4 acusações separadas de abuso sexual infantil, relacionadas a um suposto relacionamento com uma menor de 16 anos, que ele afirmava ser sua namorada na época. Essas acusações, no entanto, foram arquivadas posteriormente, mantendo o foco no caso de Christina. Durante o processo, Henrique declarou-se não culpado e sua equipe de defesa optou por não deixá-lo testemunhar, uma estratégia legal comum para evitar contradições sob interrogatório, embora tenha gerado especulações entre o público e a mídia. A polícia, enquanto isso, enfrentava um obstáculo significativo, a ausência de Christina. Sem atividade em seus cartões de crédito, redes sociais ou celular desde a noite de 29 de agosto, os investigadores presumiram que ela não estava mais viva. No entanto, sem um corpo ou evidências que confirmassem a causa da morte, a acusação de homicídio não era viável. Assim, a promotoria concentrou-se no sequestro agravado, uma acusação que ainda permitia uma pena severa e refletia as evidências disponíveis. O julgamento de Henrique Orotti começou em 2016, 2 anos após o desaparecimento de Christina, em um tribunal de plano que atraiu grande atenção da mídia e da comunidade. O promotor responsável descreveu o caso como o mais desafiador de sua carreira, principalmente porque a ausência do corpo de Christina tornava impossível determinar a causa exata da morte. Isso forçou a promotoria a construir um caso baseado em evidências circunstanciais, padrões comportamentais e detalhes forenses minuciosos, cuidadosamente reunidos ao longo da investigação. A estratégia da promotoria foi apresentar um quadro robusto que conectasse Henrique ao desaparecimento. Eles exibiram imagens de câmeras de vigilância que mostravam Henrique e Christina entrando juntos no estacionamento às 4h da manhã, com o carro de Henrique, um Chevrolet Camaro, saindo apenas 3 minutos depois, enquanto o veículo de Christina permanecia estacionado. Dados telefônicos foram apresentados para confirmar que os celulares de ambos pingaram nas mesmas torres por mais de 1 hora após saírem do estacionamento, até 4h56, quando o celular de Christina desligou. O ponto alto da acusação foi a evidência de DNA, a presença significativa do DNA de Christina no porta-malas do Camaro, em quantidade que indicava que ela esteve fisicamente dentro do compartimento. A promotoria também destacou o comportamento suspeito de Henrique. Suas declarações inconsistentes, a limpeza meticulosa do carro horas após o desaparecimento, os ferimentos físicos, arranhões, hematomas e uma possível marca de mordida, e sua tentativa de desviar a atenção para Hunter Foster, mesmo após ele ter sido descartado como suspeito. 2 teorias principais foram apresentadas sobre o que aconteceu naquela noite. A primeira sugeria que, ao chegarem ao estacionamento, Henrique fez um avanço indesejado em direção a Christina, que o rejeitou. Em um acesso de raiva, ele a teria agredido, forçando-a para dentro do porta-malas. O dente no Camaro e os ferimentos de Henrique poderiam indicar uma luta física. A segunda teoria, considerada mais provável devido ao curto intervalo de 3 minutos entre a entrada na garagem e a saída do carro, propunha que Henrique ofereceu uma carona para Christina até Fort Worth e ela aceitou, sem perceber o risco. Durante o trajeto, algo mudou. Talvez Christina tenha notado que ele estava indo na direção errada, ou ele fez um avanço que ela rejeitou, desencadeando uma briga. Isso teria levado Henrique a forçá-la para o porta-malas, possivelmente após um confronto violento, conforme sugeriam seus ferimentos. A promotoria também argumentou que a rejeição de Sabrina Boss na festa, momentos antes de Henrique sair com Christina, pode ter alimentado sua frustração, direcionando-a para Christina. A defesa, por sua vez, tentou desmontar o caso, argumentando que as evidências eram circunstanciais e potencialmente comprometidas. Eles sugeriram que o DNA no porta-malas poderia ter sido transferido acidentalmente, já que os carros de Christina e Henrique foram processados no mesmo laboratório forense. Também questionaram a precisão dos dados de pingos de celular, alegando que as torres não forneciam localizações exatas.
A ausência de imagens mostrando Christina entrando no carro de Henrique foi destacada como uma lacuna crítica. A defesa ainda tentou lançar dúvidas sobre Hunter Foster, apontando sua falta de ação inicial e seu envolvimento com drogas como razões para investigá-lo mais a fundo. Por fim, sugeriram que Christina poderia ter saído do estacionamento por outra rota, embora não apresentassem evidências para apoiar essa hipótese. Hunter Foster testemunhou durante o julgamento, mesmo estando preso por uma acusação separada de conspiração para distribuir êxtase, relacionada à venda de drogas na noite do desaparecimento. Sob um acordo de imunidade, ele falou abertamente sobre seus erros, admitindo que usava drogas e que teve discussões com Christina, mas negou qualquer envolvimento em seu desaparecimento. Ele expressou profundo remorso por não ter respondido às mensagens dela, e sua honestidade, corroborada por evidências que confirmavam seu álibi, reforçou sua exclusão como suspeito. No tribunal, o comportamento de Henrique chamou a atenção. Ele permaneceu inexpressivo durante grande parte do julgamento, mas foi observado desviando o olhar, balançando na cadeira e, em alguns momentos, parecendo sorrir enquanto a família de Christina falava. Esse comportamento foi interpretado como falta de remorso, especialmente durante as declarações de impacto da vítima. 5 membros da família de Christina, incluindo seus pais, falaram diretamente com Henrique, implorando que ele revelasse onde ela estava. Um deles destacou sua indiferença, dizendo: "Ele não se importa com o que fez. Espero que sinta quando chegar lá, na prisão." Após 2 dias de deliberação, em setembro de 2016, o júri anunciou seu veredicto. Henrique Orochi foi considerado culpado por sequestro agravado, um crime de 1º grau. O juiz Mark Rush levou apenas alguns minutos para proferir a sentença máxima, prisão perpétua, com a exigência de pelo menos 30 anos antes de qualquer possibilidade de liberdade condicional. A mãe de Christina, Johnny, descreveu o veredicto como uma oração atendida, mas prometeu continuar a busca pela filha, já que a localização de Christina ainda era desconhecida. A família sentiu que a sentença, embora severa, não compensava a perda de Christina, mas trouxe um pequeno alívio em meio à dor. Após a condenação, Henrique Orochi exerceu seu direito de apelar, alegando que erros processuais haviam ocorrido durante o julgamento. Ele solicitou um novo julgamento, mas após revisão, o tribunal negou o pedido, mantendo o veredicto original de prisão perpétua. A decisão trouxe uma sensação de finalização legal, mas não aplacou a angústia da família de Christina, que ainda buscava respostas sobre seu paradeiro. Em uma entrevista limitada concedida da prisão, Henrique pediu desculpas à família Morris, dizendo que lamentava não poder ajudá-los. No entanto, ele se recusou a falar sobre o que aconteceu após ele e Christina entrarem no estacionamento na madrugada de 30 de agosto. Ele insistiu que o DNA encontrado em seu carro poderia ter sido contaminado ou plantado pelas autoridades e sugeriu que a polícia deveria ter investigado Hunter Foster mais a fundo. Henrique afirmou: "Coloco minha vida nas mãos de Deus. Sei que serei libertado." Suas declarações, porém, não ofereceram nenhuma clareza nova, deixando a família de Christina frustrada com sua falta de cooperação. Em 7 de março de 2018, quase 4 anos após o desaparecimento de Christina, uma descoberta chocante mudou o curso do caso. Construtores que trabalhavam em uma área rural em Anna, Texas, a poucos quilômetros ao norte de Plano, encontraram restos humanos durante a limpeza de um terreno próximo a um canteiro de obras. Entre os escombros, eles localizaram um crânio humano, ossos e roupas desgastadas pelo tempo e pelas intempéries. O local já havia sido vasculhado anteriormente pela polícia e voluntários, mas na época nada foi encontrado, possivelmente devido à densa vegetação ou à falta de tecnologia suficiente. Equipes forenses foram chamadas imediatamente e, após testes de DNA, confirmaram o que a família temia, mas também esperava. Os restos pertenciam a Christina Morris. A condição dos restos, deteriorados após quase 4 anos expostos ao ambiente, tornou impossível determinar a causa exata da morte. A descoberta trouxe uma onda de emoções contraditórias para a família. Johnny, a mãe, expressou alívio por finalmente ter certeza sobre o destino de Christina,
mas também uma dor renovada. Ela planejou uma celebração para honrar a vida de sua filha, tentando encontrar conforto na memória de Christina. Anna, a madrasta, lamentou. Agora temos um lugar para estar com ela, mas não era assim que queríamos que terminasse. Sarah, irmã de Christina, reforçou o sentimento da família, dizendo: nunca quisemos encerramento, só queríamos Christina. A identificação trouxe paz ao confirmar que Christina foi trazida para casa, mas também aprofundou a tristeza de saber que ela nunca voltaria viva. Com Henrique Orochi já cumprindo prisão perpétua por sequestro agravado, a descoberta dos restos de Christina não resultou em acusações adicionais de homicídio. Um advogado explicou que, sob a lei do Texas, uma nova acusação de sequestro violaria a regra de dupla incriminação, já que Henrique já havia sido julgado e condenado por esse crime. Embora um processo por homicídio capital fosse teoricamente possível, ele não alteraria significativamente sua pena, já que ele já enfrentava a prisão perpétua com um mínimo de 30 anos antes da possibilidade de liberdade condicional. Assim, as autoridades optaram por não prosseguir com novas acusações, considerando que a justiça, dentro dos limites legais, já havia sido aplicada.